Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje, ok? Tudo bem aí? Espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo como este daqui de segunda a sexta-feira e tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E 12:30 tem os vídeos do Matheus, tá? 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo, e um domingo ou outro, um especial. Eu falo tanto isso que eu já tô até ficando confusa, gente. Bom, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, tá? Se vocês gostam do canal, curtem os relatos, então deixa o seu like aí. E também não se esqueçam de dar aquela fuçadinha na loja assombrada, certo? Muitos produtos muito legais lá. Vamos começar então com o relato de hoje. Deixa eu colocar aqui. Me deixe. Vamos então ao relato. O relato de hoje é a pedalada noturna. E vamos ver aqui do que se trata, né? Olá, Ana, eu me chamo Fulano. Deixa eu me acertar aqui. Me chamo Fulano e já vivi muitas experiências com o sobrenatural, mas essa foi a que mais me marcou. Eu sou seu fã, acho que assisti a quase todos os relatos e ficaria muito feliz se você contasse este aqui um dia. Está sendo contado. Sem mais delongas, a partir de agora eu vou começar o meu relato e fique tranquila, pois os nomes estarão devidamente trocados. Muito obrigada. A partir de agora, atenderei pelo nome de Júlio. Era o final do ano de 2017, quando eu tinha 19 anos. Eu e um grupo de mais 4 amigos estávamos numa sexta à noite sem dinheiro para ir para balada nem nada. Então decidimos pegar nossas bicicletas e fazer uma pedalada noturna. Eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e na minha cidade tem uma velha estrada conhecida como Estrada do Pontilhão, que dá acesso a fazendas. E lá é um lugar muito afastado da cidade e que é usado por pessoas para despacho de trabalhos e desova de corpos em outras tragédias. Bom, enfim. Já se passava das 11 da noite quando decidimos ir pedalar nessa estrada. Que perigo! Eu, Tiago, Adriano, Cristiano e Emanuel. Todos nós pegamos nossas bicicletas e fomos. Como é um lugar muito afastado da cidade, a gente pegou uma rodovia e mais ou menos 5 quilômetros depois do limite do município ficava a entrada dessa estrada, às margens da rodovia principal. Até esse ponto, a gente pegou um caminho de asfalto e a partir do momento que entramos na estrada, o caminho era de terra e cascalhos. Logo no início tinha 2 lagoas e a estrada passava pelo meio, ou seja, a água dos 2 lados na estrada de terra. E logo à frente havia um pontilhão onde essa estrada passava por baixo e em cima de uma ponte onde passava uma linha férrea. E também nesse lugar, logo na entrada, existe um grande pé de um figueirão, onde já ouvi muitos relatos de pessoas mais velhas que diziam que esse lugar era um lugar onde se faziam trabalhos. Os figueirões, essas figueiras grandes sempre são assombradas, é o que eu digo aqui também. Bom, a noite estava muito clara, pois era um dia de lua cheia, mas mesmo assim, por ser uma plantação de eucalipto, dos 2 lados, o caminho ficava escuro. Mas todos continuamos o caminho sem problemas. Eu sempre fui uma daquelas pessoas que sempre gostou de brincar com o sobrenatural. E eu sabia que a maioria dos meus amigos ali tinha muito medo disso. E aí é que eu comecei a fazer as brincadeiras, tipo, comecei a falar em voz alta que as forças da natureza se manifestassem aqui e agora, entre outras coisas. Falei isso por boa parte do caminho. Alguns amigos começaram a pedir para que eu parasse com isso, pois estavam ficando assustados.
mas eu ignorei e por um bom tempo continuei brincando. Logo que adentramos mais o caminho, o clima começou a ficar pesado e era como se ouvíssemos passos e coisas se mexendo no meio da mata. Todos, em algum momento, se queixaram de ter ouvido. E a essa altura, eu já havia parado de falar aquelas coisas, mas já era tarde demais. Foi quando um grande estralo ocorreu no interior da mata. E com isso, a lanterna que eu carregava na bicicleta e iluminava o nosso caminho, do nada parou de funcionar. E ficamos no completo breu. E mesmo assim, não paramos nosso caminho. Continuamos rindo, brincando, conversando, ignorando o que havíamos ouvido. Um detalhe importante. Um dos meus amigos, o Cristiano, estava com a bicicleta um pouco velha já. E a mesma ficava caindo a corrente toda hora. Então, de tempo em tempo, todos nós parávamos e esperávamos ele ajeitar a bicicleta para assim continuar andando. Andamos bastante e quando vi já era mais de 2 horas da manhã, quando então chegamos a uma bifurcação na estrada. Paramos todos e decidimos voltar. Como a gente estava cansado, estávamos pedalando já com dificuldade e o caminho de volta, ainda para ajudar, era de subida. Um dos meus amigos, o Adriano, falou: olha, se a gente continuar nessa maciota, a gente vai chegar lá só amanhã de manhã. Vamos acelerar um pouco. Só de manhã, né? Porque já era amanhã, enfim. Vamos acelerar um pouco. E como a minha bicicleta era nova e um pouco melhor do que a dos dois, né? Do que a dos demais, eu comecei a pedalar mais forte e acabei me distanciando do grupo, ficando sozinho. Segui o caminho normal, sem nada estranho. Segui o caminho normal, sem nada estranho acontecendo, já não ouvia mais os barulhos entre as árvores, mas continuava com uma tensão inexplicável. Então resolvi colocar meu fone de ouvido e comecei a ouvir música, até que eu cheguei no ponto que a estrada acabava e começava a rodovia. E aí eu parei, desci da bicicleta e me encostei na mesma, ficando de costas para a estrada e de frente para a rodovia, e esperei os outros chegarem. Nesse momento eu tirei o fone, pois estava sozinho e tinha medo que algum bicho, bicho se aproximasse, porque era um lugar onde existe animais silvestres, tipo onças, raposas, veados, queixadas, etc. E também por medo de pessoas com más intenções que poderiam aparecer e fazer alguma coisa comigo. Fiquei ali esperando uns 15 minutos. Depois ouvi um barulho de bicicleta e olhei para trás. E vi quando meu amigo Cristiano chegou e deixou a bicicleta atravessada no meio da estrada e vi que a bicicleta ficou de pé, totalmente imóvel. Detalhe, depois descobri que a bike dele não tinha descanso, então não sei como ela ficou daquele jeito. E ele entrou no meio do mato que dava acesso à lagoa que eu falei no início. Eu pensei, cara, ele deve estar indo fazer xixi, alguma coisa assim, por isso eu nem me preocupei. Um pouco depois eu ouvi quando alguém bateu na bicicleta que estava no meio da estrada. Estava em pé no meio da estrada, né? Olhei rapidamente para trás e era o Adriano, seguido pelo Tiago e pelo Emanuel, desesperados. Desesperadamente, o Adriano veio até mim e com a voz ofegante, perguntando: cadê o Cristiano? E eu falei: eu não sei, ele acabou de entrar ali, eu acho que ele foi fazer xixi, sei lá. Foi então que o Adriano falou que o Cristiano estava estranho, desde lá de baixo. Ele começou a falar umas coisas estranhas e a bicicleta dele parou de cair a corrente, do nada, e ele sumiu na nossa frente. Então eu comecei a achar estranho e falei: vamos ver se tá tudo bem com ele, porque já tinha um tempo que ele tinha sumido. E eu pensei, vai que ele entrou lá e caiu dentro da lagoa, sei lá. Vamos ver lá se ele tá com problemas, né? Pois eu era o mais velho da turma, então tive que mostrar uma certa responsabilidade. Nesse momento estávamos todos os 4 à beira da rodovia. Falei: gente, vamos lá. E o meu amigo Emanuel, mais medroso de todos, falou:
Não podem ir lá, vocês... ele falou o seguinte, não, pode ir lá vocês que eu vou ficar cuidando das bicicletas. E assim foi. E fomos eu, Tiago e Adriano. Ao chegarmos no rumo em que ele entrou no mato, a gente começou a adentrar um pouco mais, paramos, pois não conseguíamos ver nada. E o terreno era traiçoeiro. Começamos a chamar pelo Cristiano. Cristiano, Cristiano. E com a lanterna do celular, eu tentei iluminar tudo. Até em cima das árvores, mas não tivemos resposta. Estávamos lá chamando e eu comecei a ficar preocupado, pois o menino não respondia. Quando de repente ouvimos um gemido muito estranho, uma voz rouca e abafada. Ao mesmo tempo, todos nós assustamos e demos alguns passos para trás. Quando de repente notei movimentação na vegetação. E então meu amigo Cristiano saiu de lá. Mas não era o meu amigo, não o normal dele, pois agora ele arrastava uma perna como se estivesse machucado. Mas eu não vi ferida alguma. E também escorria algo da boca dele. Os meninos atrás de mim correram tudo. E eu não ia ficar sozinho ali com aquela coisa. Corri também, voltamos para onde estava o Emanuel junto das bicicletas e todos os meninos diziam, quase que em coro, vamos embora, larga ele aí, depois ele vai. Mas eu falei, não, a gente tem que ir lá ajudá-lo, a gente veio junto, a gente tem que voltar junto. Então, novamente voltamos, eu, Adriano e Tiago. Nesse momento, o Cristiano começou a caminhar, mas na direção contrária. Ele estava voltando para o lugar de onde tínhamos saído momentos atrás. Ele caminhava arrastando uma perna e sussurrava algo que eu não conseguia entender. Eu fui andando na frente e os outros meninos, cagando de medo, deram as mãos e eu fiz o mesmo. Coloquei o celular com o flash ligado no cós da minha bermuda e assim, de mãos dadas, começamos a chamar por Cristiano e ele nada de responder. Continuava caminhando devagar e puxando uma das pernas. E do nada ele parou bem no centro da estrada. Foi quando aconteceu uma coisa que eu até hoje não achei explicação. Do nada ele afundou no chão. Não tinha buraco no lugar. Nem nada. Não tinha como ele ter se sentado, porque se ele tivesse sentado, a gente poderia ver a curvatura das costas e até mesmo as pernas dele pela lateral do corpo, mas foi como se as pernas dele sumissem, ficasse só do tronco para cima, da barriga para cima no chão. Era como se ele tivesse de pé, mas não se via as pernas. Nós três ficamos nos perguntando que merda era aquela. Ele estava de costas para nós naquela posição. E o medo só alimentava, né? Adriano e Tiago tentaram correr, mas eu segurei com força na mão deles, fazendo com que eles ficassem. E aí começamos a chamá-lo. Depois de muito insistir, foi então que ele respondeu e disse com a voz grave: o Cristiano não tá mais aqui. Eu tava com medo, mas ainda achava que era brincadeira, e eu falei, olha, para de graça, vamos embora logo que já é tarde. E ele torceu a cabeça como uma coruja, tipo exorcista, e olhou para mim com um sorrisinho perturbador, e eu pude ter certeza que por um momento os olhos dele estavam totalmente negros, e escorria algo pela boca e pelo nariz, mas não era sangue, era uma coisa escura. Foi quando do nada ele se levantou, mas ele não fez nenhum esforço para isso, nem o movimento das pernas, muito menos usou os braços para apoiar, o que é comum, né, tipo fazer isso aqui para levantar. Foi como se alguma coisa puxasse ele e em um piscar de olhos ele estava de pé, com a cabeça inclinada para um lado. Então falei, Cristiano, pelo amor de Deus, vamos embora. Ele deu uma gargalhada assustadora e com um tom de ironia disse o seguinte: Deus não tá aqui hoje. Ele disse com a voz muito grave e antes mesmo de fechar a boca, ele começou a correr em nossa direção. Se ainda tínhamos algum vestígio de coragem, ela se foi naquele momento. Soltamos as mãos, eu só agarrei o celular e corri,
corri, gritei. Eu sou homossexual e falo meio fino, mas meu amigo Adriano me disse em outra ocasião que nunca me viu gritar igual macho como naquele dia. Então a gente só correu gritando muito, assustados. Era tênis ficando para trás, gente quase caindo, mas queríamos sair dali, ficar longe daquela coisa o mais rápido possível. Eu sou muito sensitivo e eu sei que mesmo que fosse brincadeira, aquilo não traria energias boas. Pegamos as nossas bicicletas e pedalamos o mais rápido que podíamos. Corremos até chegarmos nas primeiras casas da cidade, onde já havia a luz dos postes. Já era madrugada e a rua estava deserta. Então esperamos para que todos chegassem e também para ver se o Cristiano chegava. Ficamos mais de meia hora ali e nada desse menino chegar. O Thiago resolveu ir embora e ficamos só eu, Adriano e Emanuel. Então também resolvemos ir embora, mas eu falei, vamos passar na casa dele para ver se ele chegou lá e se tá tudo bem, pois ele poderia ter pego um caminho diferente, ter ido embora, e eu era o único maior de idade, né? Se acontecesse algo com ele enquanto ele estivesse comigo, isso geraria problema para mim no futuro. E assim fizemos, fomos para a casa dele, chamamos no portão, mas ninguém saiu. Depois de um tempo, então decidimos ir embora, cada um para sua casa. No caminho, meu amigo Adriano ficou com vontade de fazer xixi. Então paramos numa rua escura e ele foi. Eu encostei a bicicleta no meio-fio e segurei a bicicleta do Adriano enquanto o Emanuel nem desceu e ficava dando voltas de bicicleta, a alguns metros de mim. E o Adriano pegou o rumo de um muro e foi fazer lá o seu xixi. Quando de repente Emanuel veio correndo na nossa direção, gritando, ele tá ali! E aí, sem pensar duas vezes, montei na bicicleta e o Adriano, mesmo sem terminar de fazer seu xixi, já correu, subiu na sua bicicleta com a pressa de correr. Logo a corrente dele caiu. Então ele rapidamente só segurou no meu braço e eu saí correndo dali, puxando ele. Demos a volta no quarteirão e ficamos esperando na esquina. Foi quando o Cristiano passou na rua de baixo e era como se ele estivesse se contorcendo com os braços e as mãos nas costas, enquanto a bicicleta andava sozinha. Foi horrível. Ficamos apavorados e decidimos definitivamente ir embora e fomos. Depois de andar quase 1 quilômetro na avenida que dá acesso ao bairro que moramos, já estávamos chegando nas nossas casas, pois nós 3 morávamos todos próximos. Foi então que olhamos para trás e avistamos alguém correndo de bicicleta. Mas não demos importância, porque estava longe. A gente não reconheceu. Mas a pessoa de bicicleta foi se aproximando e reconhecemos. Era o Cristiano. E aí começamos a correr e tive a ideia de parar na frente de um hospital que estava próximo, pois ali teria mais gente, né? Se acontecesse alguma coisa ruim, tinha alguém para ajudar. E aí o Cristiano chegou até nós. Ele estava diferente agora, estava pálido, cansado, suado e perguntou o que é que aconteceu. E eu respondi, eu é que te pergunto o que é que aconteceu. E aí o clima ficou pesado, era quase palpável a sensação do ambiente, mesmo estando em um espaço aberto. E aí ele falou, eu não sei, a gente estava voltando, eu não me lembro de mais nada, eu só lembro que vocês me deixaram para trás e depois eu apareci aqui. E eu fiquei sem entender nada, mas estava perturbado demais para ficar ali. Então inventamos uma desculpa falando que estávamos cansados e que precisávamos ir embora. Ele até quis vir com a gente, mas não queríamos o nosso amigo àquela hora. Então, depois de várias desculpas esfarrapadas, o Cristiano decidiu voltar para sua casa e continuamos o nosso caminho. Olhando toda hora para trás para ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Mas, felizmente, o pesadelo parecia ter chegado ao fim. Ao longo do caminho, não comentamos mais sobre isso, mas naquela noite foi difícil conseguir dormir. Eu não sei ao certo o que aconteceu, se ele estava brincando ou o que é que foi, mas eu sei que eu brinquei com certas coisas ali e talvez alguma entidade tenha se aproveitado da brecha que eu abri. Depois disso, cortamos um pouco o contato com o Cristiano e nunca entendemos o que aconteceu ali quase 2 anos depois.
Um beijo para você, Ana, e também a todos os assombrados. Espero que gostem desse relato. Se gostarem, tenham mais experiências para compartilhar. Gostamos sim, pode compartilhar suas outras experiências. Mas coitado do cara, às vezes ele não tem culpa de nada também. Às vezes ele tinha ali uma certa sensibilidade maior, um corpo mais aberto, sei lá, e aquilo acabou pegando nele. Sei lá o que também, já que vocês passaram por um lugar bem sombrio, né? Onde ocorrem despachos, né? Uma concentração ali de energia forte, entidade, sei lá, desova de corpos que não é nada legal. E aí passou por aquela figueira, que vá saber, figueira é sempre assombrada. E alguma coisa acabou se aproveitando e coitado. Mas também não julgo, né? Eu no lugar também, vocês tentaram, mas eu acho que eu também não sabe. Quando a gente não sabe o que fazer, no máximo pedir ajuda para alguém que talvez seja mais experiente, mas no momento de madrugada não tinha como. E coitado, mas vocês ficaram ressabiados com ele. Às vezes ele não tem culpa também, precisa de ajuda, né? Sei lá o que isso repercutiu na vida dele também, né? Mas, e outra, né? Brincar com essas coisas não é legal. E nem andar por lugares ermos desse jeito de madrugada. Podia ter acabado mal de várias outras formas também. Mas, aqui ele até mandou uns prints do Street View para mostrar o caminho, né? O começo da estrada aqui, a vista de cima, onde eles pegaram com a bicicleta. Enfim, bom, espero que vocês tenham gostado também do relato e não se esqueçam de deixar o joinha, ok? Fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos. Um beijo para vocês e fui!